Boa tarde a todas. Aqui é a pastora Daniele, junto com o pastor Wendel. Eu queria cumprimentar todas as irmãs aí do grupo do WhatsApp. Se tão somente eu tocar, eu queria agradecer a participação de todas as irmãs aí no grupo, que tem sido uma bênção, tem sido muito edificante para as nossas vidas. Essa semana que passou agora, eu coloquei lá no grupo, pedi às irmãs para estarem colocando lá qual a área da vida em que as irmãs têm muita dificuldade. E as irmãs colocaram muita coisa. Uma dessas coisas que as irmãs colocaram lá, que tem dificuldade, é com os filhos, em lidar com os filhos. Então hoje eu e o pastor Wendel, nós vamos falar um pouco sobre isso, como lidar com os filhos, essa bênção que o Senhor nos deu, né? Essa dádiva de ser mãe e ter esses pequenos aí que o Senhor nos deu para cuidar, né, pastor? Muito bem. E a gente não vai entrar em assuntos muito específicos e particulares, porque, na verdade, muitas vezes, cada família, cada casa, cada mãe, cada pai, cada filho precisa de ser ouvido, precisa ser observado, né, para poder tratar de maneira mais específica e particular, né, mais pessoal. Mas o que a gente quer fazer aqui agora é uma introdução sobre este assunto, pais e filhos, né? Porque a gente sabe que dificuldade é, queridos, ou queridas, né? Que eu estou falando aqui para o grupo das irmãs. Que dificuldade que é a gente conduzir, não é? Um relacionamento bom com os filhos. Às vezes a nossa linguagem não é a mesma que os filhos. Às vezes a gente percebe que os nossos filhos já não estão mais naquela área de segurança que a gente sentia quando eles eram pequenos, né? Bem pequenininho, que você colocava ele no lugar e ele ia ficar naquele lugar. Se ele quisesse ir para o outro, você puxava para perto de você, ele ficava. Porém, os filhos vão adquirindo aí uma determinada idade que a gente já não tem mais esse controle e às vezes até nem mesmo esse direito, entre aspas. Então nós vamos tentar abordar alguma coisa aqui que sirva só para introduzir esse assunto pais e filhos, né? Essa tarefa difícil e árdua que é principalmente nos dias de hoje, para a gente conduzir uma casa com paz, com bom relacionamento, conduzir uma casa com uma boa comunhão, com uma boa comunicação, que é extremamente importante. Então, é sobre essas coisas que nós vamos tratar aqui hoje, sobre essa dificuldade. Eu até gostei muito, estava comentando com a minha esposa, eu gostei demais como o grupo das mulheres é comunicativo, né? As mulheres têm muito mais facilidade de se abrir, de desabafar, né? De se expor, elas não têm muita dificuldade de se expor. Algumas até se expõem demais, e isso nem é muito bom. Não estou falando no grupo, de maneira geral na natureza feminina. As mulheres às vezes têm dificuldade de se conter um tanto emocionalmente, algumas acabam falando até muito. Mas no grupo eu gostei demais a maneira que as irmãs falaram ali das suas debilidades, das suas dificuldades. Por quê, queridos? A nossa cura vem, muitas vezes, no desabafo. Ou boa parte da cura que Deus tem para a nossa vida vem a partir do momento que a gente abre a boca e começa a confessar as nossas fraquezas e as nossas dificuldades, né? Quando uma pessoa fala assim, eu estou sentindo isso e estou sentindo aquilo, puxa, é tão fácil, né, da gente começar a tratar, da gente começar a falar sobre aquele assunto. Tem que tocar na ferida, tem que tocar nos assuntos, né? E a gente teve então esse desejo agora. Nós estamos gravando esse vídeo aqui, a gente vai colocar ele daqui a pouco no YouTube para a gente colocar o link no grupo. Então as irmãs vão poder acessar, para não colocar um vídeo pesado, para não fazer muitas transmissões dentro do grupo, vai ficar difícil. Então a gente vai fazer dessa forma, colocar um link desse bate-papo. Lembrando que hoje é uma introdução, né? Sobre esse assunto tão importante para nós aí. Amém. E lembrando as irmãs que não existe pais perfeito, não existe filhos perfeito. Claro que no decorrer da vida a gente erra e a gente acerta, e é assim mesmo. Mas no decorrer da vida nós trazemos muita bagagem, né? De quando nós éramos criança, dos nossos pais, e a tendência é às vezes passarmos essa bagagem para os nossos filhos. É verdade, porque muitas vezes, queridos, é muito importante o que você disse, essa questão de que não somos perfeitos. Por quê? Porque muitas vezes a mulher, ela se sente diminuída,
se sente inferior. Isso. Quando ela olha, às vezes, e vê um filho que obedece a outra mãe, vê uma filha que é desenvolta, é desenvolvida numa determinada área, e às vezes ela olha para a filha dela e não vê aquelas qualidades. Às vezes uma mãe, uma mulher, vê uma mulher agindo com seus filhos, com seu marido, e ela às vezes não consegue agir daquele jeito. Então tem uma tendência muito forte da mulher começar a se sentir diminuída, né? Começa a se sentir mal. Porém, eu quero te dizer uma coisa: aquilo que às vezes você, querida, vê como uma qualidade na vida de alguém, uma virtude, isso é muito bom, né? A gente observar virtudes na vida de alguém, mas não quer dizer que porque você não tem aquela virtude, que você também não tenha virtudes. Né? Não quer dizer que o nosso filho não é igual ao filho do vizinho, que o nosso filho também é um monstro. Não, de maneira nenhuma. Tem qualidades, né? Tem as qualidades dele. Você, como mãe, você tem suas qualidades. E, de repente, essa pessoa que você vê e admira as qualidades e as virtudes, de repente, ela não tem as suas qualidades. De repente, você tem coisa que ela pode se espelhar em você e talvez até se espelhe em você e você nem sabe. Né? Então, isso é bom a gente saber. Muito bom você ter tocado nisso. Muito bom a gente saber isso, que nós não somos perfeitos. E a pessoa que tenta ser perfeita, ela sofre muito. É verdade. Porque a pessoa que vai tentar ser perfeita, ela vai tentar ser uma coisa que ela não é e não tem como fazer. É igual eu querer transformar uma borboleta numa ave. São espécies diferentes. E o ser humano, na sua natureza, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais adiante, o ser humano, em sua natureza, ele é imperfeito. Não adianta a gente tentar ser perfeito agora. E eu quero te dizer uma coisa: Deus não está procurando pessoas perfeitas. Absolutamente. Se Deus estivesse procurando pessoas perfeitas, pessoas que não erram no mundo, Ele não precisava procurar ninguém. Porque não tem. Nenhum de nós é assim. Então é bom saber lidar com isso, né? É verdade. E no decorrer da vida, como eu estava dizendo, a gente às vezes traz bagagens, né? Bagagens do passado, às vezes como os nossos pais lidou conosco, como nós éramos, né? Uma coisa que acontece muito, se quando éramos criança passávamos falta de alguma coisa, tínhamos necessidade, às vezes uma necessidade de dinheiro, uma falta em alguma coisa, éramos crianças assim que não tínhamos de tudo, nós temos essa dificuldade, às vezes queremos dar de tudo, pendemos para um lado e às vezes para o outro. Ou somos pais que às vezes queremos dar de tudo para o nosso filho, suprir ele com tudo, ou às vezes somos pessoas que somos rígidas, não pode gastar, tem que ser, como se diz? Tem que... eu não tive isso, você também não precisa. Eu passei sem isso, para que você vai ter? Eu passei sem, você também pode passar. Então, às vezes, temos que tomar cuidado com isso, porque as bagagens que nós carregamos de antigamente, temos, às vezes, o hábito de passar isso para o nosso filho. E naquela área também, né? Por exemplo, muitas pessoas, às vezes, não receberam um carinho que queria ter recebido, às vezes não foram ouvidas da maneira que achava que devia ser ouvida, né? Não abraçava, não beijava. Verdade. Aí agora com o filho, ele quer agir da mesma forma que ele recebeu, porque muitas vezes, veja só, 2 erros. Às vezes eu e você nos sentimos como, parece que nossos pais não nos deram o amor, o afeto, a atenção, o carinho que a gente acha que precisava. Então, às vezes a gente quer fazer também com que o nosso filho receba a mesma coisa. Eu falo, não, meu pai nunca teve essas bobeiras, eu não vou ter também não. Não, minha mãe nunca me explicou sobre isso, ela vai se virar também. Né? Então, não pode nem fazer isso e nem fazer o outro lado, que é uma coisa talvez até pior, que é a pessoa querer dar tudo que ela não teve. Ah, meu pai não foi carinhoso, então eu vou ser extremamente carinhoso. Ah, o meu pai não me ouviu, minha mãe não me ouviu, então eu quero ouvir tudo. Eu quero ser amiga da minha filha, do meu filho, eu quero ser amigo do meu filho e da minha filha. Olha, o pai e a mãe que vai nessa onda aí dessa psicologia moderna de querer ser amiguinho do filhinho, ele vai falhar de uma maneira grotesca. Nós não podemos entrar nesse viés, queridos. Se você é pai, se você é mãe, ser amigo está entre os atributos de pai e de mãe. Mas você não pode ser somente amigo do seu filho. Porque na hora que você for corrigir o seu filho, amigo não faz isso. Ele não vai aceitar. Na hora que você, num sentido de correção e educação e disciplina, quiser cercear o seu filho, ele não vai te tolerar. Por quê? Porque amigo não tem esse direito. Então, nós temos que tomar cuidado para a gente não agir como amigo do filho. Nós somos pais e mães.
Houve alguém que até disse uma coisa importante. Falou que o amigo, ele não dá a vida pelo seu amigo, mas o pai e a mãe dá. O amigo, ele não tem o compromisso de sustentar o seu outro amigo. Agora, o pai e a mãe, ele vai ter esse compromisso. Então, é totalmente diferente. É claro que mais para adiante, né, a gente vai abordando esses temas de maneira mais específica. Hoje a gente quer só dar aqui uma introdução para que você perceba e já vá se examinando, tá bom, irmã? Olha, se tem uma coisa que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer, e isso é muito bom, é a gente examinar a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Homem gênero, né? Não é só o homem, a mulher também. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um conselho que a Bíblia dá, né? E quando o nosso autoexame não é bom, a gente pode pedir a ajuda do Senhor, né? Davi, no Salmo 51, ele fala com Deus: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Então, muitas vezes é Deus quem vai nos mostrar se há em nós algum caminho errado, alguma atitude errada, para a gente poder se consertar, né? Verdade, esses tópicos é mais para a gente poder se examinar. Isso, né? Verdade. Para ver se isso tem acontecido com a gente, se nós temos passado por isso, né? Verdade. E uma outra coisa que acontece muito também, entre relação de pai e filho, é sobre os pais projetar, né? Às vezes nós projetamos o nosso ideal nos nossos filhos. Uma coisa que acontece muito, às vezes uma mãe ou às vezes um pai, eu sempre sonhei, um exemplo, né? Sempre sonhei, nossa, quando eu era pequena, meu sonho era ser uma bailarina, né? Um exemplo que eu vou dar, o meu sonho era ser uma bailarina. Ou então um homem, nossa, quando eu era pequena, meu sonho era ser um jogador de futebol. Então, quando eu tiver um filho, minha filha vai ser uma bailarina e meu filho vai ser um jogador de futebol. Então, quando você é pai ou quando você é mãe, você investe no seu filho tudo para que ele venha seguir aquilo que você sonhava, né? Então, a criança nasce, o menino nasce, você já compra uma bola, aí você já veste roupa, você já leva para estádio, você já quer mostrar tudo de futebol e vai, tudo na vida daquela criança é o futebol, é a bola, é o futebol, você quer inculcar o futebol na vida daquela criança. Quando é uma menina, o primeiro presente, o quartinho já é tudo de bailarina, já é uma sapatilha e tudo é roupinha de bailarina, primeiro aniversário já é de bailarina, já coloca para aprender balé e tá machucando o pezinho, mas vai passar, você vai ser a bailarina, você vai ser a primeira bailarina do Brasil. Então, tudo. Você lembra a Adriele? Adriele, quando a minha filha era pequenininha, minha filha hoje tem 20 anos, quando minha filha tinha 3 anos, 4 anos, eu sempre fui do mundo do samba, né? Eu tocava até em grupos de pagode, essa coisa toda, então eu gostava muito de samba também, um samba assim, tipo Marisa Monte, Mauro Diniz, né? Eu gostava dessa coisa mais clássica, assim, eu gostava de ouvir Adoniran, e aí a gente ficava ouvindo aquilo dentro de casa, e como esse era o meu mundo, não é? Esse era o meu mundo era o samba. Sexta-feira eu estava lá, eu estava no bar do Bigode, né? A gente estava lá comendo porção de torresminho e aquela coisa toda, e era como se fosse a minha religião, digamos assim, né? Era uma coisa sagrada para mim, tudo é samba, e eu falava sobre assuntos disso, eu entrava naqueles pormenores da história do samba, como nasceu o samba, eu gostava disso. Às vezes eu estava ouvindo um samba e eu percebia coisas dentro da linha melódica, dentro do tempo, contratempo, coisa, e ficava falando, olha isso aqui, tá vendo o que esse cara fez no baixo? Você tá vendo o que esse cara fez aqui nesse instrumento? Eu ficava assim, olha essa letra, ela faz uma referência a tal assunto e tal. Então eu era muito encharcado disso. E o que aconteceu? A gente colocava a Adriele para ficar ouvindo isso. A Adriele, muito novinha. 3 aninhos. 3, 4 anos, ela cantava tudo que era samba. Marisa Monte, que eu era muito fã. Na verdade, eu idolatrava Marisa Monte, né? Você vê que o coração da gente, quando ele não tem a quem seguir, ele segue seres humanos. Era isso que a gente fazia, não é? E é claro, se o ser humano estiver apontando para Deus, pode seguir esse ser humano. Então, mas eu não. A gente seguia qualquer coisa. Eu era muito idólatra com relação à música, à musicalidade, essa questão toda. E eu me lembro que a minha filha, desde muito novinha, ela conhecia letras de sambas antigos, Cartola, Candeia, ela ouvia essas coisas que até no meu tempo já eram muito antigas, e ela ouvia aquilo e absorvia aquilo e falava sobre aquilo, parecia uma coisa especial.
mas a gente não sabia como que eu estava colocando nela algo que não pertencia à pessoa dela. Eu estava inserindo nela os meus gostos, inserindo nela coisas minhas que não tinha nada a ver com a vida dela, né? Graças a Deus, o Senhor teve misericórdia de nós e ajudou a gente a reconsiderar os nossos caminhos e observar melhor e conduzir melhor os nossos filhos, de maneira que hoje eles têm uma vida pessoal, uma vida particular, apesar de ter conosco uma íntima ligação. E isso é muito importante, porque o meu filho, para que ele tenha uma íntima ligação comigo, ele não precisa ser igual a mim. Né? E como a Daniela está falando, a pastora está falando, eu não posso pegar algo que eu pensava que era o ideal para a minha vida e querer que o meu filho viva isso. Porque qual que vai ser os problemas que vão ter nisso? É verdade. E assim que acontece, igual como a Adriele, como o pastor está contando da Adriele, muito pequena, 3, 4 anos, ela cantava esses sambas, ela gostava dessas coisas, e aquilo ali enchia de orgulho, porque uma menina tão pequena, onde a gente chegava, aquela menina tão pequenininha cantando Adoniran Barbosa, nossa, todo mundo achava, e naquele nosso meio as pessoas falavam, nossa, que linda, tão pequena aí, se enchia, né, de achar aquilo lindo. Então, isso acontece às vezes, da gente colocar no ideal, nos nossos filhos, uma coisa que era para ser nosso. Então, como eu estava dizendo, um jogador de futebol, o pai queria ser e não pôde ser, e coloca esse ideal no filho. A mãe coloca esse ideal. E quando a criança ela vai crescendo, ela vai se tornando um rapazinho, ela vai se tornando uma moça, e às vezes não é aquilo que a criança quer ser. Não é aquilo ali que é o ideal para ela. Então, quando a criança chega com uma certa idade e não é aquilo, ou a criança se frustra, ou é o pai que se frustra. Porque quando a criança demonstra, ela consegue demonstrar para o pai que ela não quer ser a bailarina ou que ela não quer ser o jogador de futebol, aquilo para o pai é uma frustração. Então, o relacionamento do pai com o filho já não é mais o mesmo. Ou quando a criança quer satisfazer o desejo do pai, se tornando o jogador, a bailarina que o pai quer, mas isso não é o desejo do coração dele, aquilo ali para a criança é uma frustração, porque ela se fecha. Então aí o que acontece? Começa a vir as dificuldades do relacionamento entre o pai e o filho, porque ele não quer decepcionar o pai, mas não é aquilo ali que é o ideal de vida para ele, não é o sonho, porque os nossos filhos, eles são um indivíduo, ele saiu de nós, mas eles são um indivíduo separado. Nós precisamos respeitar os nossos filhos como um indivíduo separado de nós. Verdade. Não é isso, pastor? E é interessante que, já viu quando o filho, numa determinada época da idade, começa a torcer para outro time que não é do pai? Acabou pro pai. Claro, não é uma regra, não são todos os pais, mas muitos pais ficam irados com isso, né? Se o filho gostar de uma coisa que ele não gosta, se o filho se inclinar para uma coisa que às vezes é até contrária que o pai gosta, meu Deus, o filho parece que vira um inimigo ali dentro de casa. Se o filho começar a seguir um outro caminho, e isso até acontece mesmo quando o pai às vezes trabalha num determinado setor e o filho não tem aptidões para aquele setor. O pai às vezes é um mecânico e o filho não tem aptidão para mecânica. Isso pode acontecer, é claro, muitas vezes acontece. Do filho vai observando o pai trabalhando com determinada coisa durante toda a vida e o filho então começa a adquirir gosto por aquilo e mostra aptidões e começa a fazer aquilo também com gosto, não tem problema. Mas muitas vezes os nossos filhos não vão ter os mesmos gostos que nós. E aí quando ele começa a se revelar sendo um indivíduo diferente de nós, aí começam os conflitos. Porque muitos pais e muitas mães, eles não querem aceitar e tolerar alguém diferente dentro de casa, porque parece que é inimigo dele. Eu já falei para essa pessoa estudar tal coisa, tal área, mas essa área é boa, mas ele quer fazer outra coisa lá. Mas olha, quem tem que escolher o que vai estudar é ele, isso vai definir a vida toda dele. O resto da vida, O né? resto da vida. Então, muitas pessoas vivem conflitos dentro de casa por esse problema. É um ponto que a gente já quer até colocar aqui, para que as irmãs possam estar meditando nisso. Eu dou liberdade para o meu filho ser uma pessoa diferente de mim? Isso é muito importante, porque quando o filho percebe que ele tem liberdade para ser quem ele é, ele começa a parar de mentir. Porque ele sabe que ele pode ser diferente. Ele não vai se sentir mal se ele for uma coisa diferente do que o pai ou a mãe deseja. Ter liberdade para conversar com os pais, para se abrir.
Verdade. Quantas vezes o filho ou filha quer mostrar algo que ele fez ou algo que ele gosta para o pai e para a mãe, e quando ele chega para mostrar aquilo para o pai e para a mãe, por não ser algo do gosto do pai e da mãe, o pai e a mãe começam a revelar um desinteresse naquilo. E isso desmotiva o filho a ser aquilo que ele tem que ser, que é da natureza dele, que é da personalidade dele, aliás. Não é? Aí o filho, muitas vezes, para agradar o pai e a mãe, ele quer começar a fazer aquilo que o pai e a mãe gostam, porém a contragosto dele. Ele está se cerceando, ele está se neutralizando, se anulando para viver uma coisa que ele não é, para falar de um jeito que ele não é. E nós precisamos dar liberdade para os nossos filhos. E é claro, queridos, eu não estou ensinando aqui de maneira nenhuma que você deixe o seu filho fazer o que ele quiser da vida dele, de maneira nenhuma. Vamos equilibrar essa questão aqui. Estamos falando de personalidade, de gosto, estamos falando de comunicação. Não é? Isso é muito importante, isso tem que ser observado. Lógico que você não vai deixar, né? Eu não quero estudar, eu não quero fazer nada, eu quero ser ator, eu quero ficar na frente da televisão o dia inteiro. Meu filho, se isso é o seu gosto, se é isso que você quer fazer, você pode fazer. Não é isso. É para a criança não viver uma vida que não é a vida dela, é para ela não viver a sua vida. A criança ela tem uma personalidade, ela é um indivíduo, ela precisa viver. É para nós não nos frustrarmos como pais, querendo que os nossos filhos vivam a nossa vida. É esse o ponto. Então, aí às vezes o diálogo, o filho não tem diálogo com o pai, e você pensa, mas por quê? Às vezes é por isso, porque o que é o desejo do coração do seu filho não é o seu. Então, às vezes vocês não conseguem ter diálogo. E um caminho diferente desse, que é querer ficar sobre o filho, querendo que o filho viva a nossa vida, é também não ligar para que o filho viva. Não, esse também é um outro caminho que não pode ser seguido, e esse tem sido um caminho que muitas famílias estão sendo destruídas por essa falta de observação dos pais. O mundo hoje é muito agitado, está tudo corrido hoje. As coisas acontecem numa rapidez que a gente não dá conta de tudo, não dá conta de observar tudo. Então, muitos pais e mães têm que trabalhar o dia inteiro, a cabeça está quente, é muito compromisso, muitas dívidas, às vezes, muitas coisas para fazer, ou então muitos sonhos, muitas conquistas, né? E por conta disso, fica deixando o filho viver uma vida sem observação, sem disciplina, sem aconselhamento, e isso tem trazido muitos danos também, não é? Hoje em dia está havendo até uma terceirização da paternidade e maternidade. Hoje em dia, se a gente encontrar qualquer coisa que assuma o nosso lugar para a gente relaxar, a gente dá para o nosso filho. Se um celular fizer o bichinho ficar quieto, dá para ele que eu não estou aguentando mais, né? Ou então manda o menino ficar na casa não sei de quem, vai para a casa da sua avó. Põe na frente da TV. Põe na frente da TV e põe o desenho que o menino fica até hipnotizado na frente da TV, vendo aquele desenho, e às vezes o pai não percebe como aquele desenho está influenciando de maneira malignamente dessa criança. Daqui a algum tempo, uns anos, o menino ou menina começa a agir de uma forma que ele não consegue entender, mas de onde que ele tirou essas ideias? De onde que ele tirou essa loucura? De onde veio essa personalidade? Eu não sou assim. O marido ou a mulher não é assim também. Como é que ele foi ficar assim? Colocou o diabo para tomar conta do menino. Eu não estou falando de pessoas, né? Estou falando ali, apesar que muitas vezes pessoas também, mas eu estou falando da mídia em si. Criança às vezes está assistindo vídeo no YouTube, o pai não se preocupa em saber quais são os vídeos que a criança está assistindo. O que é isso? Tem criança que é fã de certos youtubers que é só Jesus, meu irmão. Só porque o cara tem um cabelo colorido, só porque o cara tem um cenário infantil, não pense que pode estar saindo coisas terríveis da boca daquele youtuber e às vezes doutrinando de maneira maligna os nossos filhos. Verdade. E às vezes crianças pequenas que a gente acompanha, que a gente vê, crianças pequenas que já poderiam estar falando alguma coisa, já poderia estar conversando, e a gente vê aquela criança falando embolada, aquela criança não conversa direito, aí os pais falam, mas eu não sei porque ele é assim, ele é agitado, ou às vezes ele não fala direito, e às vezes a gente vai conversando com os pais e não consegue compreender. Aí quando você pergunta assim, o que ele assiste na televisão? Quando você vai ver o que a criança assiste, aí você vai compreender. Às vezes é um desenho que não fala, um desenho que só gesticula, ou um desenho que fala enrolado. A criança passa tantas horas na frente da televisão que ele aprende mais com a TV do que com os pais.
Ele aprende mais com a TV do que com o próprio núcleo familiar. Então a criança acaba absorvendo aquilo ali para si. Então essas são coisas que precisamos tomar muito cuidado. Precisamos ficar atento a isso. Uma coisa que acontece com nós mulheres, quando nós casamos, quando nós vamos estar casada de pouco, construir a nossa família, o ideal de toda mulher, ela quer ser mãe, né? Até quando a criança é pequena, né? Ela quer brincar de quê? O que a menina ganha? Uma boneca. Então ela brinca de neném, mamãe, filhinha. A primeira coisa, a mulher quer ser mãe. E quando a criança nasce, quando a mulher tem um filho, é o sonho da mulher ter aquele nenenzinho bonitinho, né? Trocar a fralda, vestir. Nós que somos mulheres sabemos colocar fraldinha cheirosa na criança, vestir macacãozinho cada dia diferente. Se for menina, colocar o lacinho na cabeça. A gente quer enfeitar, quer colocar bonitinho. Aquilo ali é um sonho, é lindo. Só que a criança vai crescendo. A criança vai crescendo, às vezes vamos perdendo noite de sono porque a criança fica doente. Ou então, criança cresce um pouco mais, começa a fazer uma pirracinha aqui, começa uma desobediência ali, aí aquilo já não é tão aquele sonho, lindo conto de fada mais, aí já desobedece, aí já começa... Quando ela é menorzinha, vamos voltar atrás um bocadinho, quando ela é pequenininha ainda, tá ali nos seus primeiro aninho, a gente começa. O que será que ela vai falar primeiro? Mamãe? Papai? Aí fica naquela disputa, né? Vai falar mamãe primeiro, vai falar papai primeiro. O que será que vai falar? É lindo, né? Só que aí, fala filhinha, olha lá, cachorro, gato, vovó. A gente fica, né, doida pra criança falar. E a criança vai crescendo, começa a falar uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, ainda tá no conto de fada. Daqui a pouco ela começa a falar muito. Fala daqui, ô mãe, o que é isso? Ô mãe, por quê? Por quê? Aí entra na fase do porquê. Por que isso? Por que aquilo? Aí você fala, depois eu te explico. Mas por que, mãe? Aí começa a pirraça. Faz aquela pirracinha, aí já não é mais aquele conto de fada. Aí você já começa a ficar meio estressado, né? Aí depois eu te falo, menina. Aí começa aquela pirraça. Faz pirraça aqui, faz uma pirraça ali. E vai crescendo. Você está conversando com a sua amiga, você está na igreja, batendo um papo com a sua amiga, ou então você sai para passear e a criança está naquela falação. Para de falar, menina. Fica quieto, fulano. Fulano, hoje, misericórdia, fulano, você está falando demais. Você fala muito, menino, para de falar um pouco. Aí você já começa a mandar a criança parar de falar. Chega na idade mais velha um bocadinho, dos seus 10, 11 anos, tudo que ele vai te perguntar. Depois eu te explico, menino. Vai que me enjoado, vai ser chato demais, eu não tô te aguentando mais. Não tem nada pra você fazer, não. Vai pra escola que eu não tô te aguentando. Para de falar. E a gente começa a dar adjetivos para os nossos filhos. Você é muito chato, mas menina, você não sabe fazer nada. Nada do que eu te mando fazer, você sabe. Ô menina enjoada, ô menina pra falar. Fica quieta. Tá vendo como as coisas vão mudando? Como o conto de fada vai virando outra história? E o interessante é que costuma a criança falar... "Ah, Ali, olha, nossa, viu? Ele falou papai e o Wendel, você viu? Nada disso. Falou nada. Mas o pai e a mãe, ele quer enxergar uma coisa ali que é talvez para estimular ou então um desejo de ouvir ele falar aquilo, até cisma que ele falou aquilo. Aí quando o menino fala mesmo direitinho, ele não quer mais ouvir o menino falar. Não quer. Aí às vezes o menino quer conversar. Ô mãe, aqui, eu podia conversar com você agora? Não, que eu tô ocupada. Vai chegando na idade a qual ele precisa da sua atenção, ele precisa da sua conversa. Agora não, que eu tô ocupada. Depois eu falo com você. E assim somos nós. E é interessante que Êxodo, capítulo 20, versículo 5, é um texto muito interessante, que, claro que o contexto ali é sobre questões de fazer imagem de escultura, que Deus não queria que eles fizessem, mas há uma ideia interessante no versículo 5 do capítulo 20 de Êxodo, que diz assim, eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Deus estava mostrando ali que quando uma pessoa tinha algum costume que não era o que Deus queria, o pessoal estava colocando ali imagem de escultura e chamando aquelas imagens de Deus, né? Deus falou, não faça isso. Não faça para ti imagem nem do que há de cima, nem embaixo, nem debaixo da terra, né? Desculpa, deixa eu ler aqui melhor aqui para poder falar de acordo com o que está escrito mesmo aqui.
Então, Êxodo, no capítulo de número 20, diz assim o versículo 5. Não, o 4, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, assim, nem nas águas debaixo da terra. Aí não te encurvarás a elas, nem as servirás. Aí diz assim, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Aí veja, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, Deus está ensinando aqui o que não se deve fazer, não é? Agora veja que interessante. Quando eu e você temos um tipo de relacionamento com os nossos filhos, que não é o tipo de relacionamento que Deus deseja que um pai ou uma mãe tenha com seu filho, a tendência é que esse filho reproduza esse mesmo comportamento na família dele futuramente. Não é? Por isso que a gente vê muitos casos onde filhos que, como nós começamos a nossa conversa aqui, filhos que não recebeu carinho ou também não dá carinho, porque não tem carinho em si mesmo, não recebeu, então não pode dar, ou então quer dar de maneira excessiva e artificial, porque isso não é algo natural, começa a querer exagerar aquilo que ele não recebeu. Então, duas coisas nós não podemos fazer. Então, nós temos que ter cuidado com essa questão de receber dos nossos pais alguma coisa e deixar que esse problema, um defeito que houve no relacionamento entre nós e nossos pais, acabe sendo reproduzido nos nossos filhos. E os nossos filhos não são como nós. Os nossos filhos não estão vivendo o nosso tempo, a nossa cultura de hoje. Eles vão ter uma resposta diferente da que nós tivemos. Há 20 anos atrás, um filho, uma filha, não falava o que um filho, uma filha fala hoje para os seus pais. Então veja que à medida que os dias vão avançando, o pecado aumenta, a maldade aumenta, as coisas estão cada vez mais imorais, as coisas estão cada vez mais sem respeito. Você pode observar isso, mas não tem problema de acontecer isso, porque Jesus disse que iria acontecer isso mesmo. Mas uma observação é que isso não precisa acontecer dentro da nossa casa. Não é porque o mundo está cada dia mais corrompido, não é porque as pessoas estão cada dia mais imorais que a nossa casa tem que seguir esse ritmo. Nós podemos colocar ainda dentro do nosso lar coisas como regra de honra, de respeito, um linguajar saudável, um modo de tratar uns aos outros. Sabe por quê? Porque os nossos filhos, eles não são anjinhos não, queridos. Esse aqui é um grande engano que nós pais vamos ter, pensar que os nossos filhos estão certos em tudo. Não, os nossos filhos herdaram de nós uma coisa que nós herdamos também dos nossos pais, e os nossos pais herdaram dos nossos avós, bisavós, tataravós, porque desde Adão o pecado entrou na natureza humana. Desde quando Adão desobedeceu a Deus, o pecado entrou na natureza humana e nós estamos perpetuando esses desvios de caráter, desvio de conduta, inclinações pecaminosas, e é por isso que a nossa casa está assim. Por que é que um pai e uma mãe não conseguem conduzir bem a sua casa? Por causa do pecado, da natureza pecaminosa que está em nós. Por que é que os nossos filhos têm uma tendência a não nos obedecer? Por causa da natureza pecaminosa que está dentro dos nossos filhos. E é aqui que está o ponto-chave para nós, né? De tantos problemas que nós temos, tudo isso tem solução, queridos. Tudo. Todo problema familiar, todo problema de relacionamento pais e filhos, tudo isso tem solução. Tudo tem como consertar, tudo tem como melhorar. É claro, à medida que os filhos vão tomando uma idade mais elevada, vai ficando mais complicado. Mas também tem como consertar. Tudo tem como consertar. Por quê? Porque Jesus, queridos, segundo a palavra de Deus, ele veio desfazer as obras do diabo. Muitas vezes nós pais não estamos conseguindo conduzir um relacionamento saudável com os nossos filhos porque Satanás, através da nossa natureza pecaminosa, conseguiu corromper o nosso relacionamento de maneira que agora está corrompido, está ruim, está difícil. Eu não tenho comunicação com os meus filhos. Diálogo. Eu não tenho o afeto. Uma coisa que eu falei na igreja esses dias, na reunião dos homens, que aconteceu comigo. Eu tinha 31 anos de idade, foi quando eu me converti, 31 anos, foi quando eu consegui abraçar e beijar o meu pai. Foi quando eu consegui dizer eu te amo para o meu pai. Foi quando eu consegui tomar bênção do meu pai e da minha mãe. A minha mãe também, eu tinha muitas barreiras. E a gente pode às vezes até se perguntar, mas de onde vieram essas barreiras? Irmãos, tem coisas que a gente nem lembra.
Tem coisas que aconteceram na nossa casa que a gente nem lembra mais, mas a ferida está lá no coração. Você, mulher, que está ouvindo esse bate-papo nosso aqui, certamente você também tem feridas no seu coração. E essas feridas, como nós lemos aqui, visitam a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, está relacionado com essa questão que a gente recebe uma ferida num tempo e tem a tendência de passar para os nossos filhos depois. É uma coisa horrível. E né? se não cortar isso, se não tratar isso, vira um ciclo. Vira um ciclo. Porque passa para os filhos vão passando para os filhos e vai assim. E a cada geração piora. Não pense, não, a vida do meu filho vai ser diferente. Não, ou nós mudamos hoje. É a questão da semeadura. Você falou no grupo. Isso. Se a gente não receber de Jesus, como você falou, né? Sementes novas. Porque tudo que nós estamos colhendo hoje na nossa vida que não é bom, é fruto de, muitas vezes, semeadura nossa. É claro, muitas coisas não é nossa culpa. Não estou dizendo que é nossa culpa, né? Muitas coisas também nós sofremos. Quantas pessoas vivem uma vida hoje com dificuldades por conta de abusos, né? Às vezes violência, pessoas sofreram abusos de toda natureza, abusos sexuais, abusos no falar, né? Ou usurpação. São tantos os abusos que nós podemos sofrer na nossa vida, humilhação. E isso pode acabar refletindo no nosso jeito de se relacionar com os nossos filhos futuramente, não é? Então, mas tem como acabar com isso, tem como fechar essa hemorragia que está acontecendo. Por isso o nome do grupo é esse. O nome do grupo é Se Tão Somente Eu Tocar, fazendo referência à mulher do fluxo de sangue. Que a mulher do fluxo de sangue, ela tinha nela uma hemorragia que não parava, já 12 anos, com uma hemorragia. Ela não parava de sangrar o tempo todo, né? E por causa disso, cerimonialmente, ela era tida como imunda perante o povo. Ela não podia nunca nem tocar Jesus. Mas ela foi ousada. Ela disse, se tão somente eu tocar na orla da sua veste, ficarei curada. Então aquela mulher foi lá, tocou em Jesus e ficou curada instantaneamente. Olha que coisa gloriosa. Então é sobre isso que a gente quer falar, sobre como Jesus tem como estancar as nossas hemorragias da vida, como Jesus tem como poder para cicatrizar as nossas feridas. Verdade, e ele cicatriza as nossas feridas, ele nos ajuda a nos tornarmos mães mais comunicativas, mães mais amorosas, onde nós possamos nos dedicar tempo aos nossos filhos, dar atenção para os nossos filhos, porque os nossos filhos, mesmo que sejam pequenos ou às vezes adolescentes, eles também passam lutas, eles passam dificuldades, eles têm os problemas deles, mesmo não tendo que pagar conta às vezes, mesmo não tendo sei lá, eles às vezes não precisam aí de ter serviço, fazer serviço, sair para trabalhar, mas eles têm as dificuldades deles, eles têm as lutas deles, são diferentes das nossas? São, mas eles também têm as lutas e as dificuldades deles. Então que nós possamos dar atenção para isso, que nós possamos dedicar tempo para conversar com os nossos filhos, estar junto com eles e olhar para eles com os olhos do Senhor, como eu disse há esses dias no grupo, com olhos de amor, porque eles são emprestados para nós somos tutoras deles, porque o Senhor ele nos emprestou para que nós possamos cuidar, para que nós possamos dedicar a vida a eles, porque eles são do Senhor. É verdade. E o interessante, queridos, que essa questão da transformação que Jesus faz na nossa casa, casamento, no relacionamento com os filhos, é uma coisa real. Olha, talvez um dia a gente conta mais, mas se vocês soubessem como era o meu casamento com a minha esposa, se vocês tivessem noção de como nós já nos ferimos um ao outro e o que nós somos hoje, meu Deus, é uma transformação radical. E Deus pode fazer isso também na sua vida. Nós já estamos chegando então no fim, né? Porque a gente programou aqui de fazer um vídeo de perto de uns 40 minutos, porque agora aqui para mim já está dando 5 para as 3. E eu disse que às 3 horas eu ia então colocar no grupo das irmãs, né? Esse material para a gente começar a dar uma introdução sobre este assunto de pais, filhos, relacionamento, né? Então, como nós já falamos, não é fácil e nem rápido, mas tem como? Tem, com certeza. Plantando a boa semente, o coração sendo ali uma terra árida para o Senhor poder plantar a boa semente terra ali. Fértil. Desculpa. Fértil, desculpa. Sendo uma terra fértil, não sendo uma terra árida, sendo uma terra fértil, onde a boa semente cai ali, germina e dá bons frutos. E isso é que é importante, frutificar.
e frutifica, viu? É E é verdade. um presente de Deus. E você, mulher, esses dias aí para trás, a gente teve até um culto aqui onde Deus falou com a gente sobre essa questão de ser frutífero, de ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem. Você, mulher que está vendo esse vídeo, deixa eu te falar, você é uma árvore, tá? Verdade. Deus te plantou no lugar certo. Não pense que você está no casamento errado, não pense que a sua família está errada, não. Deus te colocou no lugar certo. Agora, através desse grupo, a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente vai orar uns pelos outros. Através desse grupo, as suas raízes vão ser regadas com as águas de Deus e você vai começar a se encher de folhas para fazer sombra na sua casa, fazer sombra nos seus filhos, fazer sombra no seu marido. E quando o seu marido e o seu filho, quando alguém da sua casa, alguém da sua convivência precisar de algum fruto, você vai ter o fruto para dar na estação certa. Na estação certa. Amém. Glória a Deus. Tá bom, queridos? Então, olha, fica aqui então esse pequeno bate-papo, essa introdução nossa aqui, o Senhor permitindo, a gente vai falar mais sobre esse assunto de pais e filhos aí no decorrer dos dias, e a gente vai tocando mais particularmente, às vezes em algum assunto, né? Mas foi bom a gente bater esse papo aqui para a gente pelo menos se situar, tomar um ponto de início, uma referência para a nossa caminhada. Amém. Né? Amém, meninas? Que Jesus possa abençoar a vida de cada uma de vocês, o casamento de cada uma de vocês, os filhos de cada um de vocês. Amém? Nos veremos em breve aí. Deus abençoe a todas, uma paz do Senhor. Deus abençoe a todos, abraço.